Ricardo Antunes e no professor Rui Braga. Então, são dois sociólogos do trabalho. Inicialmente, o livro do professor Ricardo Antunes, Capitalismo Pandêmico. O capitalismo, como a gente já discorreu sobre ele, socializa crises, né? E dentro dessas crises, as crises sanitárias, como a Covid-19, outras pestes, outras pandemias, né? No campo da saúde mesmo, do povo. E esse título eu achei muito interessante, né? O capitalismo pandêmico. Recuperar a ideia do mesaros, né? Do metabolismo social, e falar basicamente aqui de um termo que o Ricardo Antunes usa de forma bastante criativa, que é o metabolismo antissocial. O metabolismo antissocial, portanto, é a própria degradação, as coisas extremamente ruins que são as consequências, digamos assim, práticas, né, que o povo assume e que ele é vítima, né? Ele é vítima dessa degradação geral do trabalho. Bem, há uma citação aqui que eu queria destacar, né, desse capítulo 1 do capitalismo pandêmico. Há uma crise estrutural do sistema, né, também baseado em mesaros. Nós sabemos que as crises do capitalismo são cíclicas, porém existem crises estruturais, né? Então são crises que remontam à ideia, né, de um abalo sistêmico, de um abalo nas estruturas do sistema. Ele diz assim: depois de experimentar uma era gloriosa de ciclos virtuosos, especialmente nos países do welfare state, o estado de bem-estar social, o modo de produção adentrou um longo período pautado por uma depressão contínua, tornando sua fase anterior parte do passado, uma vez que a crise econômica emergente seria longeva e duradoura, sistêmica e estrutural. Portanto, há, digamos, uma ruptura, né, uma densidade porosa, né, nas estruturas do capital, que fazem com que a gente leve aquela ideia de ir além do capital. Depois o professor Ricardo Antunes volta a Marx, o livro 3 do Capital. Tem uma coisa interessante aqui. A produção de capital num grau muito maior que qualquer outro modo de produção é uma dissipadora de seres humanos, de trabalho vivo, uma dissipadora não só de carne e sangue, mas também de nervos e cérebros. Ou seja, como que o capital, como nós mesmos nos fizemos e temos hoje uma sociedade, quer dizer, essa citação do Marx ela é válida para hoje, que dissipa, que estrangula, que processa, que joga fora, que deságua, não é? Todas as nossas energias humanas, que desperdiça nosso cérebro, nossos sonhos, etc. Né? Para um suposto capital, para um suposto investimento, enfim. Né? Nós vamos retomar algumas dessas teses. E, finalmente, a questão pandêmica, né? A Covid-19. A Covid-19, com todas as suas características de uma pandemia de classe, de gênero, de raça, ou seja, que atinge, né, as classes populares, que devasta, né, e que não tem condições nesses países mais emergentes, mais pobres, né, de sustentar minimamente os sistemas de saúde.
Se nós pegarmos a categoria trabalho e fatiarmos em categorias de trabalhadores. Então isso é interessante, né? Os sociólogos do trabalho mexem muito com isso, né? Quais são, né, as principais categorias, né? Se a gente pensar lá o trabalho pesado, né? Ou mesmo os trabalhadores mentais, os trabalhadores de escritório, etc. Então vamos lá, vamos tentar aqui citar, né? Elencar aqui essas categorias. Né? O professor Ricardo Antunes considera que hoje, né, baseado nesses estudos aí da sociologia do trabalho, considera a uberização do trabalho. Né? Então, um sistema muito atual de uma devastação do trabalho. Então, vamos lá. Os trabalhadores da indústria de software, passando pelo call center e pelo telemarketing. Depois a gente vai ver lá as trabalhadoras de telemarketing, né? Até chegar aos setores industriais, do agronegócio, os trabalhadores de banco, comércio, fast food, turismo, hotelaria, sem desconsiderar as profissões mais tradicionais, né? Os gerentes, intermediários, os professores, enfim. Essa tendência já vinha se acentuando com o desenvolvimento da chamada indústria 4.0. E hoje, né, nós temos uma tendência de explosão, né? Foi até antes da pandemia, de um trabalho precarizado, de um trabalho sem direitos. Né? Então, se isso já vinha acontecendo lá com o neoliberalismo, ficou, né, depois da reforma trabalhista do Temer, ficou isso evidente. Com a pandemia, então, é como se nada vai existir mais. Bom, em função da robotização, em função da gerência, da tecnologia da informação que cruza dados, não é? O sistema do capital, obviamente, controla o trabalho. Então, eles terão, né, mecanismos para lançar mão de trabalhadores qualificados e não qualificados. Obviamente, o trabalho vivo é uma ideia que o capital não descarta, mas eles vão sugando de todas as formas, né, várias dessas categorias de trabalho. Bom, e aí vem uma pergunta que o professor Ricardo Antunes coloca, uma polêmica, né? Qual o futuro do trabalho? Sem trabalho não há valorização do capital. Por isso que o capital, de alguma forma, ele vai assumir o trabalho. Mas veja, que trabalho? O trabalho degradado, o trabalho quase escravo, não é? O trabalho sem direitos, etc. E alguns poucos trabalhadores serão parte dessa elite do trabalho, né? Que, obviamente, isso vai impactar no sindicalismo, né? Já tinha impactos anteriores, né, da queda do sindicalismo, e, obviamente, esse sistema, né, como ele lembra, é um sistema de metabolismo antissocial, né? Se espalha pelo mundo afora. Uma última nota aqui, eu achei muito interessante essa questão, porque na pandemia nós trabalhamos em casa, basicamente, né? Muitas categorias de trabalhadores, e aí ele faz essa distinção entre teletrabalho e home office, sendo que o teletrabalho, a empresa não controla a jornada, né? É um trabalho que o trabalhador vai apresentar depois o resultado desse trabalho. Mas no caso do home office, há sim, né, um controle direto, ou seja, isso aqui que a gente está fazendo a comunicação, né, é direto,
é em tempo real, é em outros lugares, né, de trabalho. E, portanto, aí com o controle na jornada de trabalho. O professor Rui Braga, né, esse jovem professor que aparece aí, na verdade não é tão jovem assim, essa foto é mais alguns anos atrás, nos traz a ideia aí do precariado e do infoproletários. Vamos tentar entender um pouco isso aí. Há uma fratura, né, nas classes médias. Aquela clássica ideia, né, da pirâmide, né, da classe social, uma classe mais baixa, uma média, uma alta, ela hoje não é aceita. E por uma razão simples, né? Nas profissões, e dependendo, obviamente, da economia, né, do país, etc., a classe média, né, principalmente, se subdivide em vários fragmentos de classe. Então, lá desde 1960, né, tem um clássico estudo, né, do Charles Wright Mills, a nova classe média, né, o white collar. Então, referindo-se aí aos trabalhadores e às trabalhadoras de escritório, referindo-se aí a uma divisão de classe, mas também de gênero, né, de raça. Então, nós temos aí espalhado no mundo afora uma significativa distribuição, digamos assim, de estratos, de camadas dentro das classes médias. Muito bem, então, em vários países, né, mudanças ocorreram com a participação, digamos, das classes populares e governos que podem ser considerados mais à esquerda, mais, né, ao centro-esquerda. E o professor Rui Braga analisa, né, a era Lula, de 2004, 2003, 2010, e a participação dos salários na renda nacional aumentou 10%, você teve um consumo maior. Lembra que a gente falou aqui de uma ideia, de uma economia, né, nacional consumista, né, a participação de setores das classes populares que ascenderam a essa classe C, a essa classe considerada a classe do consumo. Daí vem a ideia da picanha, da cerveja, da viagem de avião, etc., né? 2 milhões de novos postos de trabalho foram criados. Aí ele diz assim: eis o segredo do polichinelo, o crescimento econômico da década passada apoiou-se numa abundante oferta de trabalho barato. De tal forma que a gente tem aí pessoas, né, bolsas de pessoas que têm famílias com renda de 1,5 a 3 salários mínimos e começam a participar do consumo, porque os preços vão, de certa forma, baratear um pouco, e toda essa revolução, entre aspas, representada aí pela era Lula, né? E que agora nós temos a possibilidade de retomar isso no Brasil. Bom, e enfim, aí a gente tem o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, a análise é a seguinte: nós partimos da ideia de que sem um trabalho doméstico, se você pegar desde, né, dessa questão mais machista, do trabalhador homem, ele não teria, né, a possibilidade de sair para trabalhar, né? Então tem raízes aí. Então a mulher representa nessa lógica, né, uma segurança,
né, para o trabalho, que basicamente era o trabalho do homem. Então esse é o fundamento. É claro que numa sociedade, né, o socialismo ou qualquer outra forma de igualdade, o trabalho doméstico teria que ser compartilhado 50% para o homem, 50% para a mulher, a se manter, né, a divisão da família, enfim. Essa seria uma outra discussão, né? O trabalho teria que ser dividido, né? Não pode ser um trabalho machista. Bom, por fim, a reinvenção do trabalho passa pela consciência dos trabalhadores, pela organização coletiva do trabalho, né? Pelos clássicos no sindicato, no partido, mas hoje não só, né? Em novas formas de construção coletiva do social do trabalho, mas sobretudo pela consciência individual do trabalhador. Tá? Eu vou deixar um pequeno vídeo crítico sobre esse tema aí. Bom dia, moço. Quero 1 quilo de carne. Sabe aquela doutor famoso? Mas tem que ser aquela doutor famoso. A senhora tem certeza que quer levar essa carne? Tenho. Por quê? É bem provável que a senhora não saiba, mas sabe o que essa empresa está fazendo para alterar o plano de saúde dos funcionários? Para deixar o plano cada vez mais caro? Eles querem cobrar de cada funcionário R$ 104,00 por dependente. Quer dizer, se a pessoa tiver 3 dependentes, praticamente fica sem salário. Como é que uma pessoa consegue ter um plano de saúde nesse caso, se o salário base lá, em média, é de R$ 1.000? Agora, com certeza a senhora não sabe, mas essa empresa, em 2014, nas eleições para governador, senador, presidente, doou mais de 350 milhões de reais. Eles bancaram 163 deputados eleitos. É bastante gente, né? Mas na hora de pensar no benefício básico do funcionário, aí não tem. Que coisa! Sabe, moço, essa carne acabou ficando pesada demais. Não compensa levar. Só uma coisa, como é que você sabe de tudo isso? É que eu trabalho lá e tenho que fazer uma segunda jornada aqui para completar o orçamento de casa. Juntos venceremos essa batalha.